Bom dia a todos. Vamos calcular perímetro e área. Vamos rever o que significa a palavra perímetro e área. Começamos aqui no retângulo, né? Perímetro é a soma dos lados. Na figura, geralmente a gente coloca a medida de dois lados apenas, porque a gente sabe que o retângulo ele tem os lados opostos paralelos com a mesma medida, tá? Então, se em cima vale 5, embaixo também vale 5. Se de um lado vale 2, do outro lado também vale 2. Não precisa colocar, porque conhecendo um retângulo a gente sabe disso. Por isso que a gente tem que somar duas vezes aqui os 5, 5 de um lado, 5 de outro, e 2 de um lado, 2 de outro, vai dar 14 centímetros o perímetro, que é o contorno. Então, ó, 5 com 2, 7, com 5, 12, com 2, 14. É o contorno dessa figura. E a área? A área é o interior da figura. A área é a superfície, tá? São quantos quadradinhos de 1 centímetro tem do interior dessa figura? Então, é só multiplicar a altura, que é 2, e o comprimento, que é 5. 2 vezes 5, 10, como aqui é centímetro, centímetro quadrado. Aqui a gente tem um quadrado, né? 8 por 8. Então, somando os quatro lados, 4 vezes 8, 32, né? A gente tem aqui a medida do perímetro, o contorno dele. E a área? A área é só multiplicar, então, 8 vezes 8, igual ao retângulo, né? Base vezes altura, como aqui é tudo igual, 8 vezes 8, 64 metros quadrados, porque a gente está falando de metros, tá? Agora, esse retângulo, ele tem 1 quilômetro de largura, 10 de altura. Então, como no primeiro, a gente tem que somar um de um lado, um de outro, né? Olha, um daqui, 10 dali, 10 daqui, a gente vai ter 22 quilômetros o contorno dele. E a área é só multiplicar 1 vezes 10, 10, 10 quilômetros quadrados de área. Então, em relação aos triângulos, aos retângulos e aos quadrados, né? O quadrado é um retângulo, é isso daí. A gente vai ver agora a área dos quadriláteros todos, tá? Todos os quadriláteros. Como a gente apresentou a área do quadrado, quadrado é o lado elevado ao quadrado, o lado vezes lado. Aqui está a fórmula, né? Então, se eu tiver aqui 8 aqui, 8 aqui, 8 vezes 8, 64. Então, a área do quadrado é igual ao lado vezes lado, o lado elevado ao quadrado. Aí vem a palavra quadrado, né? Quando a gente leva 2. Retângulo. Base vezes altura. A base vezes altura. Então, é só multiplicar para calcular a área. A área do retângulo é o produto da base, é uma multiplicação. Base vezes altura. Trapézio. O trapézio, a fórmula dele é mais extensa, porque ele tem esses dois lados inclinados. O que é um trapézio? Um trapézio é uma figura que tem dois lados paralelos. Esse lado, essa base aqui, tem uma base que é menor que a outra. Essa base aqui menor é paralela a essa base aqui que é maior. Então, as duas bases são paralelas. E os outros lados não são paralelos, são inclinados, né? Então, ele chama de trapézio. Mas, se você traçar uma linha perpendicular com a base, você tem aqui, formando um ângulo de 90 graus, você tem a medida da altura do trapézio, tá? Então, a fórmula é o seguinte, para calcular a área, a região interna desse trapézio, você tem que pegar a medida da base maior, somar com a medida da base menor, multiplicar por essa altura, que é uma linha perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus, e depois que você fizer tudo isso, você divide por 2, tá? Losango.
Para calcular a área do losango, é o seguinte: se você verificar, se você fizer isso, olha, no losango, você vai ter um retângulo. E essa linha aqui, olha, que seria o lado desse retângulo formado, e essa são as medidas da diagonal do losango. Olha só que a gente tem a diagonal aqui. A gente tem uma diagonal que é grande e a outra diagonal que é menor. Eu chamo de diagonal maior e diagonal menor. Se eu multiplicar, eu vou ter a área de um retângulo aqui. Só que eu não quero essa área desse retângulo, eu tenho que dividir por 2, tá? Eu podia estar só explicando a fórmula, que a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Só que às vezes a gente esquece, tá? Então, a gente entendendo o porquê da fórmula, aí a gente lembra melhor. Então, a diagonal maior vezes a diagonal menor, porque formaria esse retângulo. Se eu dividir a metade desse retângulo, aí eu tenho um losango. Só dobrar as pontinhas aqui de um retângulo, eu vou ter um losango, tá bom? Então, esses seriam os quadriláteros, né? Os quadriláteros todos aqui, que a gente pode calcular a área.